Barriga inchada e essa barriga da menopausa. Quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Wanderleia Coelho, eu sou médica, multi-especialidades, eu sou especialista em saúde feminina há mais de 25 anos e sou especialista em emagrecimento para as mulheres que estão na fase da menopausa e do climatério. Qual a diferença da barriga inchada para a barriga da menopausa? Você sabe? A barriga da menopausa, você acorda com ela. Por exemplo, imagina que você está com uma barriga parecendo que você está com 9 meses de grávida. Se tem 20 quilos acima do teu peso, esse é o tamanho da tua barriga. Exemplo. Tá? Então, você acorda com ela com tamanho de 9 meses e vai dormir com ela com tamanho de 9 meses. Como é que a barriga só que está inchada, que está estufada? Você acorda com ela num tamanho P e ela pode ir para um tamanho médio, para um tamanho G no decorrer do dia. E você pode ter as duas barrigas juntas? Sim, você pode acordar com uma barriga no tamanho médio de manhã e no final do dia ela está no tamanho G. Então, a barriga inchada, quando ela é só inchada, ela tem um comportamento que muda o tamanho dela no decorrer do dia. A barriga da menopausa, isoladamente, ela acorda e se mantém igual no decorrer do dia. Quando você tem as duas, você acorda com uma barriga grande e como se não fosse o suficiente, no final do dia ela está maior ainda. Como se diz aqui na Argentina, mais grande ainda. Louco, hein? Comenta aí como é que você sente hoje a tua barriga. Esse é um ponto. Mas o que eu quero que você entenda agora? Olha, o que está acontecendo na verdade? Quais são as causas? Quais são as causas dessa barriga? Tem várias. Você agora vai poder listar quais são as prováveis causas que está fazendo você ter uma barriga inchada, uma barriga que cresce, uma barriga que estufa, uma barriga que aumenta de volume no decorrer do dia. Por exemplo, se você tem intestino preso, é um problema que é a constipação intestinal. Se você come certos alimentos que são mais inflamatórios, eu já tenho muitas lives que eu falei desses alimentos inflamatórios. Quando você come, por exemplo, quando você abusa dos açúcares, quando você abusa de doces, quando você tem uma hipersensibilidade, come determinados carboidratos que você não faz uma boa digestão, quando você ingere álcool com muita frequência, quando você tem uma gastrite, quando você tem um refluxo, quando você tem uma inflamação no intestino, que é uma colite, quando você tem uma doença inflamatória que se chama doença de Crohn, quando você tem uma outra doença inflamatória do intestino que se chama retocolite ulcerativa, síndrome do intestino irritável, quando você tem desequilíbrio hormonal, na menopausa já afeta todo o trato gastrointestinal, quando você toma muito remédio, imagina que você está na menopausa e você toma determinados remédios. Por exemplo, você toma um remédio para ansiedade, você toma um remédio para depressão, você toma um remédio para o colesterol, você toma um remédio para o diabetes, você toma um remédio para dormir, inúmeros remédios. Remédios afetam a flora intestinal. Quando você está muito estressada, a menopausa traz o estresse. Quando você não dorme à noite, quando você tem calorão de dia e de noite, quando você tem falta de libido, isso afeta o teu casamento, quando você tem secura vaginal, tudo isso te traz um estresse crônico, afeta também. Então, você percebe o tanto de causas que podem estar afetando tudo isso? Viu que a lista é grande? Então, primeiro que você tem que entender, rainha, que não vem do nada essa barriga estufada, que não vem do nada essa barriga inchada, que ela tem causas, coisas que você está fazendo, e aí ela vem se perpetuando em você no decorrer dos anos. Ok? O que está acontecendo? O que está acontecendo aí no seu intestino? Nós temos uma população bacteriana. Só para você ter uma ideia, nós somos uma célula humana para cada 10 bactérias. Na verdade, eu penso que nós habitamos a bactéria. Você concorda? Que são 10%. Existe um livro que eu gosto bastante que se chama 10% humano, por causa dessa relação. Então, nós temos no nosso intestino milhões desses pequenos seres, trilhões, na verdade. E, dependendo de tudo isso que eu listei,
que está acontecendo, 1, 2, 3 coisas, 4 coisas com você, você desequilibra essas bactérias. Então, você tem um predomínio das bactérias, que eu chamo que são as bactérias do mal, que tem que estar numa quantidade menor. Essas bactérias, elas hiperproliferam, tem até um nome que está relacionado ao hipercrescimento bacteriano, é o supercrescimento bacteriano, e isso faz com que você tenha uma fermentação excessiva, você produz muitos gases. Isso está relacionado a uma doença que nós chamamos de disbiose intestinal. O que é disbiose? É o que eu acabei de explicar para você, o desequilíbrio da tua microbiota intestinal, predomínio das bactérias do mal, redução das bactérias do bem. Isso afeta? Afeta. Então, imagina você como se fosse um tambor produzindo uma série de gases o tempo todo, uma série de gases. Tá me acompanhando? Tá ok? Vai pondo aí, doutor, tá ok. Depois a gente vai repetindo. O que isso significa? Quais são as consequências dessa barriga inchada? Porque você já entendeu a causa, você já sabe o que está acontecendo, agora quais são as consequências? Como você se sente? E agora você vai me acompanhar na lista de outros sintomas que você está apresentando. Ó, você tem má digestão. Quando você come, você se sente que a comida está aqui. Não sente? A comida está aqui, ó. Parece que você está conversando com a comida. Sabe quando você começa a eructar demais? O famoso arroto. Estou arrotando toda hora, come, parece que o arroto vem, você sente o gosto da comida. Outra coisa, você fica estufada e muitas vezes você pode querer soltar um monte de gases, que é o famoso pum. É isso que acontece, porque você está fazendo uma má digestão e você está tendo toda essa fermentação com toda essa hiperproliferação bacteriana. Esse é um ponto. Segundo ponto, quando isso está acontecendo, você tem uma má absorção de nutrientes. Ou seja, você está comendo e não está absorvendo. Você até come, mas o teu corpo não recebe. E isso pode até te gerar como uma consequência você comer mais, você ter mais fome. Por quê? Porque você tem um problema no intestino, que é o intestino delgado, é onde se dá a absorção de todos os micronutrientes. Se você não tem uma boa absorção, o resultado é que o teu corpo não está recebendo o que você comeu e a tua percepção no teu cérebro, aqui, ó, é que você tem fome. Terceiro, que é importante, síntese de vitaminas. A síntese de vitaminas, principalmente vitamina K e vitaminas do complexo B, se dão por essas bactérias intestinais. Só que as que fazem esse processo estão o quê? Reduzidas. Então, naturalmente, você teria que ter uma síntese de vitaminas e você não tem. Então, outro prejuízo. Sistema imune, 80% do nosso sistema imune se dá no intestino. Imagina, então é como se o teu corpo abrisse as porteiras da tua imunidade. Você pega doenças mais fáceis. Não é à toa que muitas pessoas que passaram aí pela pandemia e não passaram bem, tinham, sem dúvida, problemas intestinais. Por quê? Por causa da imunidade, que é 80% no intestino. Você está mais exposta para qualquer doença. Outro ponto importante, a tua mucosa intestinal, o nosso intestino tem uma mucosa super fininha, o suficiente para ser permeável, ó, permeável, imagina que permeável é assim, ó. Me acompanha aqui, rainha do Insta, me acompanha aqui. Imagina que ele é permeável. Para quê? Para passar o que precisa e Deus preparou esse intestino para repelir o que não precisa. Só que quando o teu intestino está todo afetado por todo esse problema, você tem um intestino que a gente chama de intestino vazado ou furado. Ele fica assim, ó. Ele fica cheio de buraco. E com esses buracos, uma série de substâncias que não deveriam entram e o teu corpo vai responder com outras doenças. Imagina, você já tem um problema gerado por várias causas, que como consequência leva a outros sintomas. E ainda disso, além de afetar teu sistema imune, além de afetar a questão da digestão, além de afetar a absorção, além de afetar a síntese de proteínas, vai também abrir maiores chances de você ter doenças autoimunes.
tiroidite de Hashimoto, que é bem frequente, principalmente em mulher, lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, esclerose, qualquer doença autoimune. Uma psoríase. Imagina, você se abre para inúmeras outras doenças. E você passa a ter as famosas ites. De onde vem? Tenho sinusite crônica, tenho rinite crônica, as famosas ites. Dermatites, às vezes você tem uma pele com um problema dermatológico que o dermato não consegue sanar. Por quê? Porque o problema não está na pele, porque o problema está no intestino. Então, você entra numa cascata de uma série de outras doenças decorrentes desse problema. O que mais? Acabou? Não, acabou. Você está com os teus mecanismos de detoxificação. O que é isso? Eliminação de toxinas. 2 órgãos são os principais envolvidos na detoxificação: o fígado e o intestino. São super importantes. Então, você tem um órgão que é responsável também pela limpeza do seu corpo, para você liberar resíduos tóxicos, que são as toxinas, e não está capacitado para. Então, você aumenta risco para ter várias doenças, incluindo cânceres. Olha a problemática de o intestino ruim da barriga da menopausa. Eu nem cheguei na barriga da menopausa ainda. Só de uma barriga inchada, podendo afetar a eliminação de hormônios que você pode estar usando ou que você pensa em usar, estando sem condições nem de receber, se você está inflamada, muito menos de eliminar. Produção de neurotransmissores. O nosso intestino é considerado o segundo cérebro. Por quê? Porque ele tem uma rede de células, que são os neurônios próprias, cerca de 500 milhões de células. Ele é meio autossuficiente, ele não depende do cérebro e ele produz substâncias que são super importantes para várias funções do nosso corpo, que são os chamados neurotransmissores. Dentre elas, mais conhecidas, a serotonina, que é o famoso hormônio da felicidade. Ele não é hormônio, mas ele é conhecido como tal. A dopamina, que é uma substância relacionada à motivação, o que te move para a ação. Então, você não tem, e outros neurotransmissores, noradrenalina, adrenalina, acetilcolina, GABA, que te ajuda a dormir. Então, olha o impacto disso tudo no teu intestino. Então, as chances de você ter mais ansiedade, mais depressão, existe uma conexão direta. Então, ao invés de você estar tratando a causa, você está agindo na consequência. Então, rainha, ficou claro o tanto de consequências? Você entende agora? Você tem que entender isso, o que causa, que eu já expliquei, e quais são as consequências disso. Comentem no chat. Entendi. Você tem que entender. Vamos por etapa, porque eu te quero aqui, eu quero você consciente, então eu quero abrir a tua mente. Coloque aí no chat se tudo bem. Doutora, entendi. Eu sei que é muita informação, qualquer coisa você assiste depois. Fechado? De novo, para sedimentar melhor. Tem que ficar fácil para você entender. Claro que você não vai decorar tudo isso, não tem como. Entendi. Vamos ver, Rainha do Isso. Entendi, muito bem, Val. Ok, entendi, Cris, fechado. Legal, né? Porque eu quero isso, exatamente. Eu gosto, a minha mãe usava muito esse termo, minha filha é sabida. Eu quero ter uma legião de mulheres sabidas, porque mulheres sabidas, sabe o que são? São vencedoras. Sabe o que está esperando por ela e não abre mão de ter isso. Olha que lindo isso. Ai, minha alegria, olha o sorrisão. Muito bom. Agora vamos. Então, expliquei para você causas, o que está acontecendo na sua barriga e as consequências, que não são poucas. Agora, vamos falar dessa barriga da menopausa. Barriga da menopausa, aquele aspecto de mulher grávida, que você é confundida com mulher grávida, que alguém te olha para você e pergunta, quantos meses você está? E essa barriga da menopausa? O que acontece com ela quando você a tem? Lembra que eu disse que é o pior sintoma da menopausa, dos 76 sintomas que eu já cataloguei?
Rainha, tem um vídeo meu disponível no canal no YouTube. Se você quiser assistir, esse vídeo tem mais de 5 anos, está lá. Eu falo dos 76 sintomas da menopausa que eu já cataloguei. E de todos esses 76, é bastante, hein? Uma hora eu vou atualizar, talvez eu chegue a mais do que isso. Então, pior é essa barriga da menopausa. E por que, doutora? Por que o pior? Porque ou ele piora ou ele desencadeia. Piora os sintomas ou desencadeia os sintomas da barriga da menopausa. E por quê? O que é a barriga da menopausa? A barriga da menopausa é um tipo de gordura que está entre as tuas vísceras, por isso que não adianta fazer abdominoplastia, não tira essa barriga da menopausa, lipoaspiração não tira essa barriga da menopausa, está bem? Se você fez pensando em tirar, você tirou a gordura do subcutâneo, você fez uma barriga chapada, reta e grande, porque a barriga da menopausa está aí, porque ela está entre as tuas vísceras, entre os teus órgãos, e ela está entranhada nos teus órgãos, como, por exemplo, no fígado. A gordura se infiltra no fígado, não é a barriga da menopausa, mas a gordura se infiltra no fígado. A gordura contorna o coração. Quanto maior a barriga da menopausa, mais o teu coração está envolto por uma gordura, tipo a gordura da picanha, é aquela mesma, aquela gordura amarelada. O teu pâncreas está todo envolto por essa gordura, ou seja, está ali. E essa gordura, ela é a pior de todas. Gordura já não é... Gordura em excesso já não é boa. Agora, essa gordura é pior de todas. Por quê? Porque ela se traduz numa coisa. Você está tendo... Antes de eu te falar o que é, sabe quando você chuta o dedão do pé e machuca um dedão? Só para você lembrar, isso é uma coisa bem frequente. Machucou, doeu, ficou vermelho, ficou quente, ficou inflamado, é uma inflamação aguda. O que a barriga da menopausa gera? O que ela quer dizer? Que você tem uma inflamação crônica. O que é crônico? Ó. O que é silencioso? Você não percebe. É silencioso. Não é aquela inflamação do chutar do dedão do pé. É uma inflamação de pouquinho que vai te consumindo todos os dias. Por isso que ela começa no tamanho P, ela vai para o tamanho médio, ela vai para o tamanho G, até o GG, como você estivesse grávida de uma gestação gemelar. E ela vai produzindo uma inflamação, ela vai produzindo substâncias na gordura que vai minando você o tempo todo. Então, ela vai como se fosse assim, aos pouquinhos, e você vai, cada dia mais, você vai se acomodando, porque como ela não aparece de um dia para o outro, você vai comprando roupa mais larga, você vai do 36 para o 38, vai para o 40, você não usa mais jeans, a barriga vai só crescendo, crescendo. E é devagarzinho. Então, ela vai tomando conta de você, ela vai fazendo morada no seu corpo, e sem você se dar conta, você tem uma coisa aí que você tem que carregar 24 horas, 7 dias na semana, 24 horas, 7 dias na semana, inflamação 24/7, ela está minando você. Minando você o tempo todo, rainha. E detalhe, se você já vinha com uma barriga inchada, ela piora a barriga inchada. Se você não tinha barriga inchada, ela desencadeia a barriga inchada em você. Ou seja, você entra num ciclo da barriga inchada versus a barriga da menopausa. E aí, se você tem uma barriga da menopausa média, doutor, é média a minha barriga da menopausa. Tipo, tem que emagrecer 10 quilos. No final do dia, se você tem inchada, você está com uma barriga G. Não é que você tenha que emagrecer 10. Você tem que emagrecer 10 por essa barriga da menopausa. O inchaço piora a tua protusão abdominal. Então, se você sai de casa com uma calça que ainda fecha, no final do dia você tem que abrir o botão, abrir o zíper, porque não fecha mais. E o que acontece com você? Porque você busca resolver. Não é assim? Você não busca resolver? Busca, claro. Eu sei que você não vai aceitar ter um troço aí em você. Um troço, né? Um alien mesmo. E aí imagina você, aí vem você, tentando se livrar dessa barriga inchada. E você vai ao médico, doutor, minha barriga está inchada. Aí o que muitos
Muitas prescrições são feitas, o famoso Lufital, né? Lufital deve estar trilionário aí de tanta gente. Ai, tô cheia de gases, sinto a minha barriga estufada. Haja Lufital. Ou os zóis. Tem gastrite, tem refluxo, é tudo remédio, né? Os zóis. Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Você vai buscando e vai recebendo o quê? Remédios para tentar desinchar a barriga. E se você toma outros remédios ainda para os problemas da menopausa, seja pressão alta, seja diabetes, a tendência é isso piorar mais ainda. Mas você vai tentando resolver, você vai buscando resolver o tempo todo. E qual que é o resultado disso tudo? Conta para mim. Você não melhora. Você não melhora, daí vem as tuas tentativas e daí vem as tuas frustrações. Daí vem o teu emocional abalado. Porque eu imagino, rainha, você acordar com uma barriga que já está num tamanho considerável e dormir com uma barriga que está pior ainda. E a tendência disso é só piorar, piorar. Porque tudo que você vem fazendo não dá certo. E por quê, doutora? Porque não está atuando na raiz do problema. E se você tem essa barriga da menopausa, a raiz do problema, um deles, pelo menos, e o principal, é a barriga da menopausa. E o outro, doutora? Principal a barriga, você não está atuando na barriga. E o outro? Todas as causas que eu trouxe. O álcool afeta, o estresse que você vem passando, o tantão de remédios que você toma. Tudo isso vai destruindo a tua microbiota intestinal, tudo isso as tuas bactérias vão morrendo, rainha. Vão morrendo, então você entra no ciclo. Barriga da menopausa, ó, barriga da menopausa, barriga inchada, tá? O estresse entra na jogada, os remédios entram na jogada, se associam com a barriga da menopausa e você só piora. Não melhora. Ninguém está te ajudando a agir na raiz do problema. E, na verdade, nem você sabia onde estava a raiz do problema. Agora, você deve estar falando, tá, doutora? Você entendeu que você tem a barriga inchada e ainda tem a barriga da menopausa. Uau! E aí? O que a gente tem que fazer para acabar com essa barriga inchada? Atuar na raiz do problema. Quais são as raízes do problema que eu já falei agora para você? A barriga da menopausa e todo o resto que você está fazendo de errado. A alimentação que você está comendo que não tá funcionando, se você está bebendo muito álcool, se você está estressada pelos sintomas da menopausa. Ó, qual que é o pior sintoma da menopausa? A barriga da menopausa, que piora tudo. Tudo isso você tem que alinhar. Por quê? Porque você tem que atuar, quando eu falo em barriga da menopausa, na inflamação 24/7. Então, quando você começa a desinflamar, essa inflamação vai baixando, o que acontecendo? Olha que legal. Você atuar na inflamação 24/7, atuar na inflamação é atuar na barriga da menopausa. Quando você começa a acabar com essa barriga da menopausa, você vai melhorando da obstipação intestinal, que é uma das causas. Você vai melhorando da ansiedade. Por quê? Porque você vai equilibrando a tua microbiota intestinal. Quando a tua barriga da menopausa vai murchando, aquele montão de remédio que está associado, que você está tomando porque a barriga está grande, você está tomando remédios, seja para ansiedade, seja para o diabetes, seja para o intestino preso, seja para gastrite, seja para esofagite, você vai melhorando, então você vai retirando outras causas que estão conjuntamente com a barriga da menopausa piorando o processo. Por quê? Você está no ciclo, como você tem que fazer? Começa num ponto mais importante. Qual o ponto mais importante? Essa barriga da menopausa e o resto começa a melhorar. É lindo, rainha. E sabe por quê? Por que isso acontece? Porque nesse processo da aplicação do método do emagrecimento metabólico, você começa a fazer a ativação do teu metabolismo da jovem. Você desativa o metabolismo da menopausa, começa a desativar. O que é o metabolismo da menopausa? Qual a resultante dele? Você emagrece pouco e lento, você engorda fácil e rápido.
Qual é a resultante do que você vai fazer? De ativar o metabolismo da jovem. Você emagrece fácil e rápido. Não é à toa que eu digo para você que é possível você emagrecer nesses 7 dias até 5 quilos, de maneira natural. Lindo, hein? 7 dias, rainha, e você vai ver que você consegue. Eu estou hoje anunciando que você consegue. Eu estou acreditando que você consegue. Se você acreditar em mim e acreditar em você, pronto, bingo, é isso que nós precisamos. Ok? Vamos recapitular agora o que você aprendeu hoje. Você me fala, ok, doutora, aprendi. Você está aqui para se conscientizar do que está acontecendo com o seu corpo e saber o que você tem que fazer. Eu te expliquei sobre a barriga inchada. Que a barriga inchada ela tem várias causas, inúmeras, que vai desde alimentação, álcool, estresse, menopausa, doenças como gastrite, refluxo, doenças inflamatórias intestinais, tem N causas. Então, e aí isso te leva a uma série de problemas que vão desde números, desde má digestão, absorção de vitaminas, alterações do desequilíbrio da tua microbiota intestinal, alterando o teu humor, porque não produz substâncias que são importantes no seu corpo. Que mais? Afeta o teu sistema imune, te deixando com a imunidade mais baixa, abre uma janela para quê? Para você vazar substâncias que vão te trazer, que podem, não é vão, porque nada é 100%, que podem te trazer uma série de doenças autoimunes, que vão desde um lúpus até uma psoríase, até uma tiroidite de Hashimoto, que vão te dar as tuas famosas ites, seja uma sinusite, seja uma rinite, até cistite pode dar aqui de repetição. Ou seja, vira um caos total. E tudo que você vem fazendo para emagrecer não dá certo. Por quê? Porque ninguém atua na raiz do problema. E se você tem a barriga da menopausa ou piora o problema, a barriga inchada, ou ela desencadeia o problema. E aí você entra num ciclo de que uma piora a outra. E você tem que entender que a solução é atuar na raiz do problema. Então, a principal raiz do problema, se você tem a barriga da menopausa, é a barriga da menopausa. E também, se você tem outras causas que estão te levando a piorar esse processo, como uma alimentação errada, como o intestino que está desequilibrado com constipação intestinal, como o uso de remédios para menopausa. E quando você começa a acabar com a barriga da menopausa, vai diminuindo os remédios, vai melhorando o teu intestino, vai equilibrando a tua microbiota intestinal, ou seja, você começa a ter resultado. Aí você se anima, olha que coisa legal. Você se anima, você fica motivada, você vê que você está tendo resultado. E mais do que você começar a melhorar desse estufamento, dessa barriga inchada, você começa a emagrecer, porque todo esse processo faz com que você ative o teu metabolismo da jovem. E com esse metabolismo da jovem, você emagrece fácil e rápido. E você mostra para você mesma que você consegue, que você é prova viva. E olha teu emocional lá em cima. Beijo grande no coração. Tenho uma excelente noite. Parabéns por terem assistido. Beijo no coração.